O cliente ele não traz ideias pra gente, ele faz a gente pensar. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um Mentoria, o podcast aqui da Agência MMF. Meu nome é Gustavo Araújo, sou host desse canal e hoje nós temos um convidado mais que especial para falar de um assunto hiper relevante para negócio. Mas antes eu preciso dar um aviso aqui da minha técnica, senão a turma briga, Cezão. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho, cara pálida, para você não perder nenhum mentoria. Para os próximos, o próprio YouTube te avisar. Tem que avisar isso sempre, que essa galera assiste, consome conteúdo, não se inscreve, não ativa o sininho. Cezão, primeiro, cara, mega obrigado por estar conosco, por topar bater esse papo. Eu falei para você no off, o Mentoria é a minha desculpa. É o podcast, de modo geral, é a minha desculpa para sentar com gente que eu acompanho, que eu admiro, para aprender, cara. Sem dúvida. E tem um ponto aqui, cara, que é diferente dos outros podcasts, que a gente não apresenta ninguém. Então, quem é Cezão e quem é Dose? Bom, vamos lá então, galera. Meu nome é César, você que está assistindo a gente aqui, muito bem-vindo, né? Espero poder contribuir com a tua vida de alguma forma aqui, influenciar. Bom, gosto sempre de falar, né, sobre quem sou eu, falando um pouquinho da minha trajetória como pessoa, né, cara, não simplesmente como profissional. Então, eu sou filho do Altivo e da Eder, né, meus pais dois maravilhosos estão aí comigo até hoje, espero que se perdure bastante tempo, se o papai do céu quiser. Sou casado com a Andresa, pai de 2 filhos maravilhosos, né, sou empreendedor desde os meus 18 anos de idade, né, tive alguns empreendimentos na cidade, quebrei aos meus 23 anos, o que trouxe uma baita de uma lição, e eu sou muito grato a Deus, cara, por isso ter acontecido comigo, né, porque isso me forjou, né, me forçou a ser melhor, me forçou a realmente encontrar horizontes e conhecimentos ali, né, baixou minha bola, porque, né, eu tinha ali uma ânsia de conhecimento, sempre fui uma pessoa muito inconformada, então eu buscava muito conhecimento, mas na hora de colocar em prática ali, né, então essa fase da minha vida, ela foi muito interessante, que forjou demais ali o meu caráter como um todo. Por conta dessa quebra, fui morar fora, né? Morei em Campinas, voltei para Bauru por conta de um problema de saúde do meu pai, né? E também foi muito gratificante. Voltei, fui trabalhar numa agência de publicidade, né? Fiquei um tempo ali, fui gerente de atendimento. Depois disso, cara, eu entrei na área médica, né? Depois de toda, enfim, são muitos detalhes aí a respeito, né, da minha vida profissional. E eu fiquei praticamente 9 anos ali dentro da área médica hospitalar como vendedor, né? Cheguei ali a gerente de contas, né? Trabalhei em multinacionais ali, trabalhei em pequenas, médias, grandes empresas dentro desse segmento de médico hospitalar e também em outras empresas lá em Campinas. Enfim, em 2018 teve uma reviravolta muito grande na minha vida, onde eu conheci essa parte do desenvolvimento humano, né? E por intermédio de um grande parceiro meu, fui convidado a fazer parte de um projeto que consistia em levar treinamentos de vendas para outras empresas, né? Então a gente começou aqui em Bauru, foi muito interessante isso. Existem outros detalhes, eu quero ser breve com relação a isso, mas foi ali onde eu conheci o Bruno, né? Que é o meu sócio até hoje, gratidão, meu irmão. Né? E a gente começou a compreender o mercado ali com uma perspectiva diferente, né? Então a gente levava treinamentos de vendas para as empresas, só que a gente prestava um suporte, cara, um serviço bem diferenciado ali de acompanhar o cliente, de dar treinamento para a equipe, de dar mentorias e etc. Antes mesmo dessa questão de mentorias, antes mesmo dessa questão de coach e etc, né? Antes de estourar tudo isso, né? E era muito interessante porque a gente se despontou ali, foram centenas de empresas atendidas ali por nossa solução. E quando eu perguntava sobre pós-venda ali, né, cara, né, depois que o cliente compra contigo, o que você faz, né? Quais são as atitudes ali, as ações existentes, né? E encontrei um padrão que ali não era feito nada. As empresas não tinham conhecimento, dados do cliente, não sabia quando foi a última vez que o cliente comprou, não sabia o nível de satisfação e o sucesso que o cliente teve com a aquisição do produto ou serviço. Mas nada disso era algo notável pra gente até a chegada do nosso terceiro sócio, o Matheus, também outro. Matheusão, tamo junto. Outro irmão que a vida me deu, né? Que Deus me deu, graças a Deus. E ele já conhecia o Bruno por intermédio das Embaixadas de Geração de Valor, né, que era o movimento do Flávio Augusto. O Bruno foi um dos precursores desse movimento ali, chegou, né, até
a vender essa ideia, de certa forma, ali para o Flávio, né? E o Flávio adquiriu, né? Pegou para ele, né? Justamente essa questão pô, cara, um movimento ali baseado nos livros de geração de valor, baseado no meusucesso.com. Eles se reuniam, eram grupos de empreendedores que se reuniam para discutir os cases do meusucesso.com. E ali, o Bruno, liderando esse movimento, foi ali que ele conheceu o Matheus, perfeito, que tinha acabado de chegar de Cambará. Na época ele tinha 16 anos, o Matheus. E logo na primeira conversa ali, que na primeira participação que ele teve com esse grupo, ele deu uma aula de investimento pra galera ali e tudo mais. E beleza, né? Depois de um tempo, o Matheus entra em contato com o Bruno, falou: Bruno, tem uma ideia aqui, tem uma visão aqui, cara. Pesquisei, não tem nada parecido, cara. E vocês são referências de vendas para mim, cara. Eu quero trocar uma ideia com vocês ali para saber como que eu posso vender isso, como que eu posso realmente explorar essa vertente que eu percebo que não tem nenhuma solução com relação a isso. Aí o Bruno falou: cara, beleza, eu vou trazer meu sócio pra gente conversar. E aí o Bruno chega para mim: Cezão, vai vir um menino de 17 anos conversar com a gente. Ele tinha 16, depois de um ano já tinha 17. E ali, né, eu com a minha ignorância / arrogância, eu falei: cara, o que ele quer? Quer aprender a vender, cara? Ele quer um estágio, né? Qual que é o rolê? Ele falou: cara, ouve o que ele tem para te falar. Ele sabia do contexto. E aí no dia me chega o Matheus, né? E aí ele sentou, cara, e ali eu já percebi que era um talento nato, né, cara? Desde da eloquência dele, da maneira como ele conversava. E ele chegou: pô, cara, eu gosto muito de estudar modelos de negócio, eu sou empreendedor desde meus 13 anos, né? E existe um modelo de negócio que eu não achei, que eu não consegui encontrar, cara. Né? Qual que é esse modelo, né? Eu falei: cara, uma empresa de pós-venda que presta serviço de pós-venda para outras empresas, porque as empresas não fazem pós-vendas. Eu olhei aquilo lá, eu falei: cara... Sabe cachorro quando ouve barulho estranho e fica olhando meio de lado assim, cara, né? Eu olhei, eu falei: pô, cara, realmente, a gente vivencia isso, né? Nas e era uma empresas dor que que você percebia, e você já percebia essa dor. Cara, não é que eu percebia a dor, eu percebia a ignorância das empresas com relação a uma dor que existia, mas eles não tinham consciência disso. Não era uma dor latente para eles, né? E ali a gente olhando, eu falei: cara, realmente, cara, as empresas não fazem pós-venda, por que será? Né? E ali marcamos uma reunião, né? Ele trouxe toda a visão que ele tinha tido ali a respeito do modelo de negócio, né? E começamos ali a aprofundar na construção, no modelo mental ali, cara, do que poderia virar serviço, tipo de serviço, como entregar. Enfim, na terceira reunião, ele chegou pra gente e falou: cara, já vi que vocês vivenciam isso também, já vi que vocês gostam do assunto, entendem do assunto, e eu queria fazer um convite pra gente construir isso aqui junto. Então ele nos convidou a fazer parte ali, né, junto com ele dessa empreitada. Na época a gente nomeou a nossa empresa de Perpetual. Então, naquela época, nós colocamos o nome da nossa empresa ali de Perpetual, né? E foi muito interessante, até abrindo um parênteses aqui do porquê Perpetual, né? A gente tem um gosto muito em comum, que a gente gosta muito de relógio, né? E o modelo mais vendido do mundo, né, é o Oyster Perpetual da Rolex, né? E a Rolex, né? Rolex, referência em experiência do cliente e tudo mais, né? Tudo marca, né? Marca, qualidade, né? Longevidade de marca, entre outros pontos, né? E, achamos esse nome fantástico e tal. E aí, beleza. Em outubro de 2019, a gente lançou a nossa empresa, né? Perpetual, foi num evento chamado Walking Together, o qual eu e o Bruno éramos pilotos aqui na região também, em Bauru, né? Era um evento ali voltado para networking, né? A galera fantástica ali, um evento super notório. Concorreu até o Prêmio Nobel da Paz, esse movimento aí chamado Walking Together. E ali a gente começou a tracionar, né? Eu e o Bruno tínhamos o outro negócio ainda, a gente tinha alguns clientes ali de consultoria, etc. E foi bem interessante, cara, essa passagem, porque a gente teve essa ideia, né? E falou: cara, legal, agora precisamos de uma referência, precisamos entender como o mercado se comporta, né, cara? Qual que é o comportamento ali devido a um estímulo a esse ponto. E como a gente tinha muitos clientes ali que a gente já atendia, cara, a gente escolheu alguns clientes e falou: cara, olha só, a ideia é essa, a gente quer fazer isso, né? A gente quer validar e a gente precisa testar isso em algum lugar, né? E alguns clientes abriram as portas pra gente ali, né? Cara, logo no primeiro resultado, o pessoal falou: cara, vocês apresentaram dados pra mim que há 35 anos que eu tenho de empresa eu não conhecia. Né? E ali a gente falou: pô, eureka, né?
achamos uma veia aqui bem interessante, né? Que é justamente isso, uma empresa de pós-venda que presta serviço de pós-venda para outras empresas. Só que a maneira como a gente criou a nossa metodologia é um ponto bem interessante, que inevitavelmente a gente encontrou um termo chamado Customer Experience. Perfeito? Então, é um ponto muito legal que a experiência do cliente ela tem total correlação com o pós-venda. E hoje, né, depois de 4 anos ali caminhando, né, quase 4 anos caminhando, estudando, né, se especializando em todo esse conceito, o que é o pós-venda hoje? Por que as empresas não fazem pós-venda? Hoje a gente tem uma opinião mais formada, né? Por quê? Não sabem fazer, cara. E não compreendem de fato o que é um pós-venda. E eu posso até colocar um pouco mais de fogo nisso, cara. Grande parte das empresas tem uma preocupação em entregar o produto ou serviço. Sem dúvida. E uma orientação a processo e produto. Pronto. Então, assim, é até interessante você falar isso, porque acho que em 2017 eu escrevi um artigo que, inclusive, foi publicado pelo E-Commerce Brasil, chamado Milhares de Uns Cuidando de Milhares de Outros. Falando sobre Customer Experience. Durante todo o processo de contato, você está fornecendo uma experiência. Total. E você se preocupa em fornecer uma experiência positiva na campanha, no primeiro contato, na venda e às vezes na entrega. Sim. Mas no pós, não. Exato. Eu vendi, acabou a minha responsabilidade com o meu cliente. Isso é um grande erro, certo? E uma grande realidade ainda, em grande parte das empresas, né? Então, o pós-venda em si, pessoal, uma coisa que eu sempre venho defendendo, nós somos os primeiros a erguer a bandeira do pós-venda no Brasil, né? Eu não conheço muita gente que fala sobre pós-venda exclusivamente, né? E a gente criou justamente, né, essa linha de raciocínio. O pós-venda hoje, quando eu pergunto para as pessoas, cara, você faz pós-venda? Não faço, cara. Pô, cara, legal, como é que é respondendo? Não, eu tenho meu saque ali, eu tenho minha garantia, eu tenho... enfim, tem o meu serviço ao cliente e tal, tá, isso é um pós-venda. As pessoas, de fato, pegam o que está no dicionário, né, que pós-venda são toda e qualquer ação que ocorre após a venda, né? Só que muita gente não para pensar que eu tenho um saque, eu tenho uma garantia, eu tenho uma assistência técnica, eu tenho um suporte, etc., né? Isso é um serviço ao cliente, isso é customer service. Perfeito? E muita gente adota isso como pós-venda, tá? De certa forma está correto, mas ali, quando a gente começou a compreender que a maioria das empresas, os empresários, gestores, entendiam o pós-venda como ações reativas advindas do universo do cliente para que eles pudessem solucionar o problema, a gente falou, cara, tá aí o ponto, né? Vamos criar uma metodologia de pós-venda estratégico ativo. Então, assim, a gente começou a ter uma linha de raciocínio voltada para onde? Cara, eu como empresário, eu como gestor, eu preciso me certificar do sucesso que o cliente teve com a aquisição do meu produto ou serviço. Eu não tenho que esperar ele vir reclamar ou me apresentar um defeito, um produto, um problema que ele teve ali para eu poder agir. Né? Sem dúvida. E isso vai muito de encontro à mentalidade de sucesso do cliente, né? Do Customer Success. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de trazer, né? Então, existe o pós-venda, que na verdade é um customer service na maior parte das empresas, né? Tá. Então, não se esqueçam disso, tá, pessoal? Não se esqueçam. Saque, suporte, atendimento ao cliente, isso é customer service. E é o básico, ele tem que entregar. É o básico. E, ó, depende da reatividade do teu cliente, tá? Não se esqueçam disso. O pós-venda estratégico ativo, que foi a metodologia que a gente criou, é justamente isso, cara. Eu vou me relacionar com o cliente para compreender a experiência de compra e a experiência de uso que ele está tendo com o produto ou serviço do nosso parceiro. E a partir do momento que eu me relaciono por telefone, muita gente chama a gente de louco por isso, né? Porque a gente criou um contact center e a gente liga para os clientes dos nossos parceiros. Não é um e-mail que manda, não é um WhatsApp. E a gente sabe, cara, e-mail, essas coisas, é cada vez mais comum, é cada vez mais impessoal, não existe uma personalização, não existe ali uma de fato, né, cara, uma intencionalidade em se preocupar com o cliente. Perfeito. E o cliente, ele não responde por quê, cara? Porque compreende que a empresa não se preocupa com ele. É só mais um cliente e ele tá vendo a empresa como mais uma empresa. É um mailing, é um sistema que tá fazendo seu randômico que ninguém nem vai ler a resposta dele. Embora, obviamente, né, abrindo parênteses, uma empresa como uma Netshoes, a vida, etc. Cara, não tem como ser humanizado, a não ser que ele pegue uma amostragem. Perfeito? Sim. Então, assim, né? E aí entra muito a questão do modelo de negócio, né? Pô, o que faz o cliente comprar na Netshoes e não na Centauro? Cara, é o produto, logo é o preço. Então, dependendo do modelo de negócio, cara, é necessário uma estratégia específica e o melhor meio de comunicação para poder captar o feedback do cliente, né? Então, quando a gente compreendeu isso, cara, e entendendo ali a mentalidade de Customer Experience, entendendo ali a metodologia do Customer Success,
trazida ali pelas empresas SaaS, né? Nós chegamos a algumas conclusões bem interessantes. Por exemplo, qual que é a diferença do pós-venda e do Customer Success? Cara, o mercado. Customer Success online. Uhum. Tecnologia, né? Em maior parte. Pós-venda, mercado offline. Só que eu posso implementar a metodologia de Customer Success numa boutique de carne. Sem dúvida. Eu posso ensinar o meu cliente a fazer uma picanha. Eu posso me certificar com o cliente ali, cara. E aí, como é que foi o churrasco? Entendeu? E, cara, eu até falei isso hoje nos stories, tá lá pra não mentir. É a melhor estratégia de venda pro teu negócio. Ó, nas mentorias, nos treinamentos que a gente dá, nas palestras que a gente dá, eu gosto sempre de começar assim, né? Uma empresa existe pra quê? Solucionar um problema. Perfeito? Eu até vi no teu Instagram uma vez que você comentou que as pessoas são levianas com a razão social. Exato. Né? Razão social não é o que você nasceu para resolver. Exatamente. Qual é a razão social que tem por trás da tua marca? Exatamente. Créditos ao meu amigo Tani, cara. Se for assistir aí, você vai ver depois, cara. Não esqueci de você, não. Né? Então, é muito interessante tudo isso, né? Porque qual que é a razão de uma empresa existir? É solucionar um problema. É solucionar uma dor, né? E ela tem mais ou menos lucro, ela de acordo com o valor agregado de como ela soluciona essa dor. E quão rara é essa solução para solucionar uma dor existente, perfeito? Essa dor tá com quem? Com o cliente, cara. Então não é uma coisa meio óbvia, cara? Tem alguém melhor que o nosso cliente para falar pra gente onde a gente tá acertando, onde a gente tá errando? Sem dúvida. E por É quê? a fonte. Exato, mas por que as empresas não dão atenção a esse ponto? Por que as empresas não dão atenção a esse universo estratégico que todo dia acontece, todo dia tem movimento, todo dia tem vida? Eu tenho uma sugestão de resposta para isso. Eu acho que muitas empresas têm medo de ouvir Também. o que o cliente tem para falar. Sim, a gente já nos deparamos com alguns clientes que falam, cara, não quero ouvir, mas só lamento, né? Porque tá deixando um dinheiro na mesa gigantesco, tá perdendo uma oportunidade de aprimoramento, né? De prosperidade gigantesca e não sabe. Mas tá tudo bem. Assim como tem muitas empresas que são pautadas em preço, cara, e não tá preocupado com o pós-venda, tá tudo certo. R$1,99 da vida, cara, ele fazer um pós-venda, talvez não faça muito sentido. Então, essa questão do modelo de negócio também é algo, cara, que precisa ser muito bem pensado para compreender o quanto de valor agregado que eu quero proporcionar para o meu cliente. Se é publicitário, você sabe que a maioria das empresas ela só tem dois posicionamentos, ou é preço ou é diferenciação. Sim. A maioria das empresas quer atuar com uma diferenciação, quer navegar num oceano azul. Só que a maioria das empresas estão voltadas. Os olhos estratégicos estão voltados ao quê? A eficiência de processo e produto. Só que esse processo, esse produto soluciona uma dor que está com o cliente, cara. E a maioria das empresas não compreende o nível de sucesso que o cliente tem com a aquisição do produto ou serviço. Né? Que aí começou o fenômeno e o surgimento das empresas cliente-cêntricas. Peraí, deixa eu trazer eu ouvi o meu cliente aqui, deixa eu trazer a opinião dele aqui para aprimorar o meu processo com o meu produto. Então é o inverso. Hoje a maioria das empresas não querem, trabalham muito a aquisição, trabalham muito ali a questão, né? Trabalham menos a questão de vendas, né? Que é a capacitação, treinamento de vendas, e quando chega no pós-venda não fazem absolutamente nada, né? Ao passo que a gente vem comprovando com o mercado que, se eu der uma atenção para retenção aqui, compreender o sucesso que o meu cliente tem com a aquisição do meu produto ou serviço, eu consigo aprimorar todo o resto. A escala toda. A escala toda. Eu aprimoro a empresa inteira. Né? Então a Perpetual foi isso. Foi esse tipo de pensamento que levou a gente a construir tudo isso, né? E tem muitas outras estatísticas atuais, cara, muitas coisas ali que hoje corroboram ainda mais, né, a nossa linha de pensamento. Né? Saiu uma pesquisa agora, recente, cara, né, da PwC. E, o que o cliente mais espera de uma empresa? Eficiência. A maior expectativa que o cliente tem de uma empresa tá relacionada à eficiência, menor tempo e menor esforço. Está relacionado à humanização, serviço amigo. Está relacionado ali, né, cara, a muitas outras situações que não estão totalmente correlacionadas com o produto. Perfeito? Então, essa questão de mentalidade, né, isso é um ponto muito importante, né? Tem muita gente que acredita, inclusive, que Customer Experience ou experiência do cliente é atendimento. Cara, atendimento é uma das etapas dentro da experiência do cliente. A experiência do cliente nada mais é do que o conjunto de percepções e valores que o cliente tem
com a tua marca, com a tua empresa. A experiência mesmo, né, cara? Exato. O nome. Em todos os pontos de contato, ou seja, a experiência ela está contida desde o momento que você se posiciona na internet, desde o momento que o cliente aciona você pelo WhatsApp, ela está contida na nota fiscal, ela está contida no boleto, ela está contida no atendimento do WhatsApp, ela está contida no produto que o cliente tem em manuseio e contato todos os dias, né? É essa visão estratégica. No eventual problema que ele tem. Né? Então, essa visão estratégica de jornada, né, que fazem com que as empresas ainda não tenham uma consciência ampliada da importância da experiência, do feedback, da voz do cliente na gestão estratégica. Então, o nosso papel é justamente esse, é adentrar esse universo de clientes de uma maneira 100% humanizada, de uma maneira básica, perfeito? Coletar a percepção desses clientes com relação à jornada de compra e com relação à jornada de uso, compilar isso em dados, traduzir isso em dados e proporcionar esses dados, né, em formato de visão estratégica para que a empresa compreenda onde ela está acertando, onde ela está errando, para poder estar em um movimento de melhoria contínua, né, literalmente contínua, né, constante. Enfim, é esse papel que a gente desenvolve hoje, né? E agora, 2022 para 2023, a Perpetual passa por um processo de reformulação. Exatamente, cara. E vira... Exatamente. E, cara, turma, eu fiquei assim, eu amo criatividade. Eu vivo criatividade. E aí eu me deparei com um nome novo, Dose. Cara, conta pra galera o que significa Dose. Exato, cara. Meu, Dose é o seguinte, né? Olha só que linha de raciocínio e créditos ao nosso mentor, membro do nosso board de conselho, Sandro Cesardelo. Um beijo pra ti. De um modo geral, uma boa experiência. O que ela proporciona? Felicidade. Felicidade. Perfeito. Eu tô embasado porque eu já sei o que é. Então, eu sei o que é. Então, o que acontece, né? Quando a gente entendeu isso, né? Quando a nossa equipe ali de branding estratégico compreendeu isso, eles foram atrás do conceito da felicidade. Né? E adivinha? Não acharam. Por quê? Felicidade para mim é uma coisa, para você é outra. Extremamente subjetivo. Completamente. Né? Felicidade para mim pode ser colocar uma mochila e viajar no mundo, e para outro pode ser sentar, né, na calçada ali, tomar um sorvete com um filho. Enfim, é muito subjetivo, é muito particular de cada um. Uhum. Né? Então eles não acharam um conceito específico de felicidade. Só que a ciência traz um conceito que é bem interessante. Né? Que o que causa a felicidade é um conjunto de hormônios. Né? E esses hormônios são 4 hormônios em si, que é a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Que forma? Pegando um acrônimo, né? É o acrônimo que fala, né? As primeiras letras, né? Uhum. De cada um desses hormônios, né? É a dose. Então, é a dose que as empresas precisam para proporcionar felicidade para os seus clientes. Cliente feliz volta sempre. Genial isso. Genial isso. E, de novo, cara, volto lá. Hoje, olhar para o que vocês fazem, olhar para essa experiência após, olhar para a entrega do serviço, é a forma mais eficiente de fazer marketing. A gente vive disso e a gente sabe que não necessariamente você vai ganhar dinheiro na primeira vez que você vende. Sem dúvida. Sem dúvida. Às vezes a primeira venda... estudos, né, com relação a ela isso. Só vai... Cara, você não pode perder, mas você não vai ganhar. E o que tem de empresa que faz venda única, aquela? Por Porque não se preocupar... Pós. Exato, por não se preocupar com o pós-venda, por não se preocupar com o sucesso do cliente. É incrível, cara. É incrível. E o consumidor mudou, né, Cezão? Totalmente. O consumidor evoluiu a forma de pensar, evoluiu a forma de interagir com as marcas, evoluiu a forma com que ele se relaciona, inclusive com o produto que ele quer comprar. Totalmente. Totalmente. Olhar o pós é um grande diferencial para as empresas. Extremamente, extremamente. Vantagem competitiva absurda. Absurda. Né? Hoje a gente já tem aí cases gigantes de sucesso de empresas pautadas no cliente-centrismo, né? No customer centricity. Nubank, né? A própria Apple. Eu sempre trago um exemplo da Apple que, o Steve Jobs ele tinha uma rotina de todos os dias chegar na Apple e abrir os e-mails do suporte para compreender do que os seus clientes estavam reclamando, para poder dali tirar subsídios, né? E informações para aprimorar e até criar novos produtos. O Tim Cook deu continuidade a isso. Né? Até uma passagem muito interessante sobre isso, né? Na época que eu era comercial na Dose, né? Hoje eu sou CEO, né? Eu que sou responsável pelas entregas ali de operações. Eu prospectei um cliente, né? E era um escritório de contabilidade grande, não era daqui da região, né? Era de fora.
né? E ali a gente conversando, quebrei aquele gelo, né? Aquela coisa e tal. Daí eu falei, cara, vem cá, como que você se certifica, né? Do sucesso que o teu cliente está tendo com a aquisição aí dos seus serviços, né? Com a prestação de serviços. Ele falou, rapaz, agora você me tocou o coração. Falei, putz, meu bingo, né, cara? Né? Conexão criada, né? Rapport feito, né? Ele falou, é o seguinte, cara, eu tenho o meu jeito de pensar, né? E eu gosto muito de uma frase de Henry Ford, que ele fala o seguinte, se eu tivesse ouvido os meus clientes, eu teria cavalos mais velozes e não carros. Enfim, ele virou e falou, cara, se eu tivesse ouvido meus clientes, eu teria cavalos mais velozes e não carros, né? Ele me trouxe essa frase de Henry Ford. E aí, ali naquela hora, cara, eu falei, caraca, velho, o cara me pegou, né? Um baita objeção, né? Aí, cara, esse é muito icônico, cara. Toda vez que eu lembro disso, eu falo, caramba, velho. E aí, né, eu falei, beleza, entendi, seu Carlos, né? Nome fictício. Mas vamos lá, né? Cara, compreendo o teu ponto de vista, né? Muito interessante, mas você acabou de citar uma frase para mim de 1932. Nós estamos em 2022, né? Você não acha que as coisas mudaram um pouquinho? Não, só que lá, que o meu segmento e tal. Ou seja, com uma série de justificativas, né? Aquela pessoa, mindset fixaço, dura ali, né? E eu peguei e trouxe o exemplo da Apple, né, cara? Eu falei, cara, olha só, né? Interessante o teu ponto de vista a respeito, todo o carinho aí que você trouxe para mim, mas quero te trazer o exemplo da Apple, né? Que o Steve Jobs tinha ali o costume de buscar todos os dias ali informações, o suporte, né? Para entender o que seus clientes estavam reclamando, o que eles estavam menos gostando e tal, né? O Tim Cook continuou essa prática, né? Então, pô, a Apple é uma empresa cliente-cêntrica, né? E aí eu quero trazer uma reflexão para ti, senhor Carlos, né? Onde que tá a Ford hoje, onde que tá a Apple? A Ford tá bem, beleza. Mas não é uma das mais valiosas do mundo. Exato, mas em comparação à Apple, quão bem ela tá? Sim. Quão atualizada ela tá, né? Então, assim, a centralidade do cliente é um ponto extremamente relevante para uma vantagem competitiva ainda pouco conhecida pela maioria dos gestores. E não necessariamente o que o cliente faz pede aquilo que você vai desenvolver. Existe o filtro. Dúvida. Com certeza. E aí acho que é um ponto também que tem que ser levado em consideração, que às vezes o cliente ele não sabe o que ele precisa. Sem dúvida. Ele sabe a dor que ele está sentindo. Exatamente. E aí cabe da inteligência, da tua visão estratégica, Sim, proporcionar a melhor solução para o seu cliente. Eu gosto sempre de uma frase também, cara, que é bem interessante, que fala o seguinte, né? O cliente ele não traz ideias pra gente, ele faz a gente pensar. E eu como gestor, né? Eu como uma empresa cliente-cêntrica, cara, eu preciso me alimentar dessas informações. E essas informações estão com o cliente, cara, não tem outra pessoa. É o que eu falo, cara, você que tá assistindo a gente, que você tem empresa, cara, você tem centenas, milhares de consultores à sua disposição e você não usa isso, simplesmente, né? Então esse é um ponto muito importante, cara, né? As empresas não conseguem explorar de forma efetiva, a maneira que exploram hoje se demonstra cada vez menos eficiente, que são os meios eletrônicos, né? Mas Cezão, e a transformação digital? Cara, muito importante. E aí eu quero trazer um parêntese também muito importante, sim, extremamente interessante, né? Sobre jornada, tá? A automação é boa? Sem dúvida, né? A tecnologia é maravilhosa, tá? Quando a gente entra no contexto de uma relação de consumo, né? Num contexto de relação entre empresa e cliente, você automatizar uma jornada de compra é maravilhoso. Então, cara, eu como cliente ali, eu compro com um clique na Amazon e um dia tá na minha casa. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Eu automatizar ali um atendimento inicial, enfim, para me qualificar, cara. Eficiência. Ok? Fazer com que o meu produto chegue no cliente, perfeito? Mas quando se trata de me certificar do sucesso que o cliente teve com o meu produto ou serviço, cara, não tem tecnologia que vá suprir de maneira profunda e qualitativa essa tua visão. Cara, tem uma frase que a gente fala bastante aqui, principalmente no processo de construção, é que pessoas conectam com pessoas. Sem dúvida. E quando a gente olha o pós-venda, olhando para o teu serviço, olhando para aquilo que você entrega, quando você me fala que você liga, você está mostrando preocupação. 100%. Personalização. Porque você vai falar do jeito que... Cara, se o cara falar rápido, você vai falar rápido.
Os caras têm uma cadência de falar, você vai seguir. Total. Então é uma personalização. 100%. É uma preocupação da marca em ouvir o seu cliente. Inclusive, uma pesquisa de 2022 da Gartner, tá? Ela fez uma pesquisa que chegou a uma conclusão que 81% dos consumidores afirmam que não se sentem valorizados pelas empresas às quais se relacionam. Isso é uma verdade ou uma mentira? Putz, cara. Nós somos clientes e Cara, potenciais clientes de muitas empresas, né? Exato. E é só a gente olhar a relação que nós temos com operadores de telefone. Total. Nós somos um pagador de boleto Sim. para esses caras. Sim. E nós queremos replicar, a pergunta sempre é, nós queremos replicar isso para as nossas empresas? Exatamente. E qual hoje, Cezão, é a grande objeção no que tange a adequação, cara, a implementação de uma cultura de pós-venda dentro das companhias? O que vocês mais pegam de resistência das pessoas com que vocês falam? Cara, modelo mental. Modelo mental. Os nossos maiores concorrentes hoje são os próprios gestores que ainda não têm uma mentalidade setada para o sucesso do cliente, né? A mentalidade deles ainda está setada para eficiência operacional e produto. Perfeito? E até fazendo uma correlação com o marketing, né? História do marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Tem muita gente que está parada no 2.0 porque ele fica olhando característica, função e benefício de produto. Sim. Entendeu? Ao passo que, a evolução dos hábitos de consumo foi gigantesca. O cliente, ele quer eficiência, ele quer menor tempo, ele quer menor esforço, ele quer uma experiência personalizada, ele quer sentir um encantamento, ele quer ter um sentimento bom. Entendeu? E as empresas hoje, pelo fato de olharem muito mais para processos e produtos, acabam não compreendendo como proporcionar tudo isso para o cliente, né? Mas, ao mesmo tempo, não sabem como isso é uma vantagem competitiva. Sem dúvida. Então, a mentalidade do gestor é uma grande barreira de entrada com relação a isso, né? Quando a gente iniciou ali com a Perpetual, cara, em 2019, né? E até, uma passagem interessante ali, que quando a gente decidiu ali, né? Cara, é isso mesmo, vamos tracionar, vamos começar a investir, vamos vender, vamos fazer a coisa acontecer. Veio a pandemia, né? E ali, mesmo dentro de casa, a gente continuou tracionando, vendendo. Então, a operação da Perpetual, de fato, ela começou ali em setembro de 2020, né? Então, é muito importante, cara, que antes da pandemia, muitas empresas desconheciam o contexto da experiência do cliente. Ainda hoje, existem estatísticas que cerca de 80% dos gestores ainda não conhecem os benefícios da experiência do cliente. Né? Então, assim, cara, quem está conhecendo está desfrutando de um novo momento, está desfrutando. E é um oceano azul, inclusive, né? É um oceano azul, né? Até quando a gente apresenta ali a dose, né? Por exemplo, o cara fala, cara, sensacional! Pô, vocês têm um oceano azul pela frente, cara. Sim, é um oceano azul, mas ao mesmo tempo é o Monte Everest, cara. Por quê? A escalada do Monte Everest é a educação do gestor, do empresário, do colaborador a respeito da importância do tema. Eu brinco que na agência a gente tem dois grandes motivadores. O primeiro ponto é transformar a vida de empresa a partir do universo da internet, que veio para isso. O segundo ponto é criar um ponto de educação com que a internet pode nos proporcionar. E a partir do seu discurso eu entendo que vocês também têm uma missão dupla. A missão dupla é transformar a vida das empresas através do pós-venda e educar essas empresas. Existe um fardo de educação grande sobre as costas de todo mundo que vive a dose no dia a dia. Até nesse contexto que você falou, cara, do fardo nas costas, né? A gente tem uma cultura ali interna, né, centrada no cliente bem interessante, né? A gente forma as pessoas lá dentro da dose. Então, todos os colaboradores que a gente tem hoje, todos entraram sem experiência nenhuma. Né? Mas todos ali com identificação de propósito, né? Com relação à fome ali de querer crescer, de querer aprender coisas novas. Hoje, tive uma conversa com 2 colaboradores novos que entraram, né? E eles acompanharam ali um processo nosso, que é a devolutiva dessas informações para o nosso cliente, né? A gente tem um processo muito personalizado ali, né? Bem boutique mesmo, para entregar as informações estratégicas para a gestão. A gente não pega simplesmente, tá aqui teu playbook, teus resultados. Não, a gente faz uma devolutiva, embasada, cara, baseada em metodologia, com muita educação e com muitos insights ali para fazer com que o cliente tenha desdobramento das ações. É que eu sempre falo pro cliente, cara, o mais importante não são as informações que estão aqui, cara, o que você vai fazer com elas. Eu falo que o pior dado que existe numa empresa é aquela que você não usa. Total. Esse é o pior dado que tem numa companhia. Exatamente. E ali, quando eles entenderam isso, cara, que eles viram toda uma reunião de 2 horas com um cliente mega blaster aí,
Eles olharam, cara, depois que eu fui conversar com eles ali, né? Pegar um feedback. E aí, o que vocês acharam? Eles falaram, cara, como que as empresas ainda não conhecem isso? Eles se sentiram parte de um propósito ali, cara, fantástico. Que se a gente for pegar e analisar a experiência do cliente a fundo, cara, a experiência do cliente é um mecanismo de transformação social, cara. É um mecanismo de potencialização socioeconômica. Sem Gigantesco, dúvida, cara. sem dúvida. Gigantesco. Por quê? Né? O cliente feliz, ele compra mais com a empresa. Comprando mais com a empresa, tem mais lucro. Com mais lucro, ela distribui melhor a renda. Né? Os colaboradores vão usar essa renda de melhor maneira no mercado, cara. Enfim, o impacto ele é muito maior do que simplesmente o lucro da empresa. Em cadeia, né, cara? É, exatamente. Muitas vezes eu tô vendendo, mas eu não produzo. Tem uma fábrica por trás. Essa fábrica Sim. tem operadores. Assim, eu mexo uma cadeia complexa e gigantesca. Gigantesca, cara. E assim, e tudo baseado no quê? No servir, né? Porque a partir do momento que eu me importo com o cliente, cara, eu sirvo ele de maneira legítima, eu sirvo ele de maneira diferente. E a partir do momento que ele entende, cara, que eu, como empresa, trago uma personalização, trago um senso de importância, mostrando para ele que ele é um cliente importante e tudo mais, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ou seja, não existe risco em se investir na experiência do cliente. Não existe risco em conhecer o nível do sucesso que o cliente está tendo com a tua empresa, cara. Muito pelo contrário, só existe prosperidade e longevidade. Só que muitas empresas ainda não compreendem isso. Por quê? Por conta da mentalidade setada da maioria dos gestores, dos empresários e tudo mais. Mas aqueles que estão abrindo os horizontes e se permitindo conhecer tudo isso, estão desfrutando, cara, de informações que tá colocando eles à frente do tempo e da concorrência, cara, de uma maneira fantástica. E numa velocidade incrível. Entendeu? Então, assim, cara, a experiência do cliente é algo que potencializa demais a vida da empresa e de todos que permeiam ali, de toda a cadeia, cara. E até um ponto importante que a gente falou eu falei com o Bruno essa semana, teu sócio, não é uma área específica. Não. É o impacto na vida da marca. Exato. Não é do comercial, não é do financeiro, não é do suporte, é da marca. Experiência do cliente, cara, não é uma técnica. Experiência do cliente não é uma metodologia. Experiência do cliente é uma mentalidade, cara. Um comportamento. Se eu não tenho intencionalidade, cara, isso não vai funcionar. É igual venda, cara. Eu sempre falo, cara, venda, todo mundo, técnica de venda e tal. Cara, as técnicas são importantes, cara, mas o comportamento de venda é mais importante do que a técnica. A técnica, ela veio para complementar o que há de melhor num processo de venda, que é o comportamento, cara, de quem tá vendendo algo. Entendeu? Então, assim, é muito, muito, muito importante compreender que o comportamento, a mentalidade, cara, né, que vai te fazer enxergar novos horizontes. Isso pode até ser uma pergunta idiota, mas isso é desenvolvível. 100%. A partir do momento que a pessoa queira, né? A gente consegue desenvolver isso dentro de empresa. Eu posso pegar uma empresa extremamente tradicional, transformar a mentalidade dessa empresa e torná-la uma empresa customer-centric. Cara, a gente tem N cases de transformação, né? Afinal, nosso produto é a transformação cliente-cêntrica das empresas por intermédio das informações existentes ali no universo do cliente, né? A gente tem N cases de transformação de mentalidade do gestor. Eu falo, cara, como assim? Como que eu geri minha empresa? Como minha empresa sobreviveu sem essas informações até hoje? Entendeu? Então, assim, empresas, por exemplo, de ramos extremamente tradicionais, cara, né? Cooperativas de crédito, hoje mesmo, cara, tive duas empresas ali devolutivas de informações estratégicas ali, advinda dos clientes. Uma empresa do agro, e uma empresa de gigante, cara, do varejo de material de construção. Com anos, décadas de existência. E que estão transformando a visão estratégica por intermédio dessas informações que estão vindo do cliente. Estão vindo do cliente. Então eles se permitiram. Eles foram ensináveis. Eles falaram, cara, isso aqui é importante, cara. Isso aqui eu prevejo que vai me trazer um benefício de médio e longo prazo muito importante. E, cara, se você falando a respeito disso, me veio uma frase agora na cabeça que é: se o cliente paga a conta, por que eu não vou ouvi-lo? Exato. Olhando agora, e esse papo traz algumas reflexões, que eu tô deixando de ouvir a pessoa mais importante pro meu negócio. Total.
Total. É incoerente, né? É incoerente, cara. Analisando a partir dessa conversa, olhando friamente para isso, é incoerente, cara. Sim. Teve uma passagem, né, no início da nossa trajetória também. A gente foi participar de uma imersão em São Paulo, do Sandro Magaldi e José Salib Neto, né? Que a gente entendeu ali, cara, que, pô, seria um divisor de águas pra gente, né? Com relação a conhecimento, com relação ao networking, com relação à referência, né? E aí, quando a gente apresentou pra eles, falaram, cara, o que vocês fazem é tão óbvio que chega a ser genial, cara. Entendeu? Que é ouvir o cliente, meu. É simples. Né? Mas por que as empresas não fazem isso, cara? Mentalidade, né? Time, braço, para fazer isso também, né? Um grande exemplo que eu falo, cara, um grande erro de mercado, tá? Você é gestor, tem vendedor, cara, meu, pós-venda não é teu vendedor que tem que fazer, cara. Não é. Essa informação tá com o teu cliente, cara. Se o vendedor atendeu mal o teu cliente ou simplesmente falhou em algum ponto da jornada ali, cara, o cliente não vai trazer informação fidedigna para você. Assim como, né, hoje, ações de coleta de feedback automatizadas. Né? Vou dar um incentivo, cara. Eu não concordo, cara, com recompensa para o cliente responder a respeito da experiência que ele teve contigo. Porque às vezes, né, ela vem enviesada, ela vem de certa forma ali faltando informações e profundidade a respeito da experiência dele, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, gente, a maioria das respostas dos problemas que você, gestor, tem na sua empresa está no universo do cliente. E você precisa ter metodologia, você precisa ter expertise, você precisa ter um processo, você precisa ter pessoas específicas para poder buscar isso com o teu cliente, cara. Do contrário, que o cliente não vai trazer para você. Não vai trazer para você. E se trouxer, cara, vai vir informações que não terão profundidade para você compreender padrões de melhoria, para você compreender diferenciais, entre outros pontos. Cara, eu acho que eu vi, inclusive, essa pergunta em algum... Eu não sei se foi no teu Instagram, no Instagram da 12, falando a respeito da... uma fala de alguém de dentro do mercado do Reclame Aqui, dizendo, olha, se esses caras tivessem existido antes, eles seriam um risco para o nosso negócio. Exato. Exatamente. Vocês ofereceriam risco para hoje um dos maiores players, que é... Hoje a gente não oferece isso, muito pelo contrário, né, cara? Até mesmo porque, né, o motivo de existência de como o próprio Reclame Aqui, cara, meu, baita de um propósito ali, né, cara, cofundado ali pela Gisele, que é uma grande parceira nossa, né, pelo falecido Maurício ali, que Deus o tenha. É um propósito muito nobre, até mesmo porque existem estatísticas que 55% das reclamações feitas pelos clientes, né, para as empresas, simplesmente não são respondidas. Então é um organismo que vem regulando tudo isso, né, cara? Igual o Procon, cara. Procon é a mesma coisa. Né? O Procon surge ali pela falta de respeito das empresas para com os seus clientes. Então, hoje são organismos extremamente relevantes. Tá? Se fosse, né, se existisse uma solução como essa ali há anos atrás, né, décadas atrás, pode ser que seja, mas assim, arrisco, nem vou arriscar a dizer, cara, porque seria muita prepotência, cara, entendeu? Porque são propósitos distintos, né? São situações diferentes, né? Mas o universo do cliente, cara, é um ponto que ele é muito fantástico, cara. Ele é mal explorado, né? Eu brinco, Netflix, né? Não sei se você gosta de Netflix. Sim. Eu sempre trago uma analogia, né? Você assistiu Stranger Things? Não, cara, eu sou meio... se você assistiu Stranger Things, cara, o que acontece? Em resumo, né? Stranger Things é uma série lá, passada ali nos anos 80, que existe um mundo paralelo ao mundo real. Existe uma outra dimensão ao mundo real. Perfeito? E aí, dentro dessa dimensão, cara, existem monstros que podem acabar com a realidade. Eu falo que o universo do cliente hoje, na maioria das empresas, é como se fosse o upside down, né, cara, do Stranger Things, né, cara? É um mundo paralelo, né? A maioria das pessoas dos gestores, das pessoas não sabe que esse mundo existe. Existe vida dentro desse mundo, inclusive existem monstros que podem acabar com a realidade, né, cara? Que um cliente insatisfeito, ele tem o poder de demitir todos a sua empresa. Sim, cara. Simples assim, né? Sim. Então isso é muito pouco explorado. As empresas não têm ferramentas para acessar esse universo. As empresas utilizam ferramentas muitas das vezes erradas para acessar esse universo.
perfeito? Exploram informações rasas dentro desse universo e acabam não tendo uma visão estratégica do que de fato importa para a sobrevivência da empresa. Sem dúvida nenhuma, cara. Isso, sem dúvida nenhuma. E que loucura, minha cabeça vai explodindo aqui, Cezão. É bem legal. Não, é um tema que, assim, é como eu falei, cara, é muito óbvio. Sabe por quê, cara? Porque aqui a gente vive o nosso dia a dia, ele tá ligado a posicionar a marca, atrair e reter cliente. Uhum. Só que eu posso perder uma grande força e um cliente satisfeito pode não te indicar. Mas um cliente satisfeito pode não te indicar, mas um cliente insatisfeito vai falar mal da sua marca. Exato. E ó, trazer uma chave para você que tá assistindo a gente aqui, tá? O teu cliente insatisfeito, ele tende a ser mais fiel contigo do que o teu cliente satisfeito. Por quê? Né? Deu tela azul aí, né? Bugou a galera, né? Imagino. Por quê? Né? Lembra que eu falei de uma estatística agora há pouco que a maioria das empresas não atendem as reclamações dos clientes, ou seja, não resolvem os problemas que os clientes têm e tudo mais? Quando uma empresa se propõe a pegar um cliente insatisfeito, cara, acolher esse cliente, falar, cara, deixa eu entender o que você teve aqui. Pô, se propõe a resolver bem e, se possível, rapidamente esse problema desse cliente, cara, o nível de satisfação dele vai ser maior do que aquele cliente que não teve problema nenhum na sua jornada. Sabe aquela coisa? Cara, fui lá, tive um problema, resolveram, caramba, vai que eu indico. Os caras são bons. Por quê? Porque o básico não está sendo feito, cara. O básico, né, de entrega, cara, de atender a expectativa do cliente ali, o básico da experiência não é feito pela maioria das empresas. Então, fazendo o básico, você já está atuando com um nível de experiência bem interessante, cara. Agora, se você agir intencionalmente, cara, estrategicamente, pautado nas informações que o teu cliente traz, para aprimorar a jornada de compra dele e inserir intencionalmente, cara, pontos que elevam a experiência dele, cara, não tem outro caminho, não tem outro a não ser o sucesso, cara. Não tem. E para tangibilizar para a galera que está assistindo o podcast, quando a gente fala do trabalho que a 12 executa, é um conjunto de pesquisas, é um conjunto de entrevistas. Exato. O que vocês entregam? Cara, vamos lá, né? De uma maneira geral, né? Imagina que você comprou numa loja de roupa ali e tal. Depois de uma semana você vai receber uma ligação. Certo? Fala, Caio, tudo bem? Como é que você tá? César aqui, da Dose. Nós somos uma empresa aqui especializada na experiência do cliente. Querido, olha só, quem pediu pra eu te ligar foi a diretoria da loja XPTO, que você comprou aí na semana passada, né? Uma camisa ali, né? E olha só, eles falaram pra mim que você é um cliente muito importante, cara. E eles estão preocupados, como é que foi a tua experiência, cara? Eu tô te ligando pra isso. Como é que tá a camisa, cara? Meu, satisfez sua expectativa ali, né? Como é que você se sentiu ali? Você já usou ela, cara? Tal. Pô, muito bom. Deixa eu te perguntar, como que você descobriu a empresa? Muito bom. Cara, o atendimento do vendedor ali, meu, pô, como é que foi, cara? O que você sentiu ali? Ele estava disposto a te ajudar mesmo a resolver teu problema? De 1 a 5, que nota que você dá pra ele e tal. Então é uma troca de ideia, cara, é um relacionamento que a gente faz com o cliente. E a aceitação do cliente final é bacana pra isso. Fantástica. Porque a hora que ele compreende o contexto, que é a humanização, que é colocar ele no centro, que é dar importância pra ele, cara, ele tira o escudo. Entendeu? Genial. Então, aí a gente abre porta para explorar um universo fantástico, inexplorado, e a gente consegue levantar qualquer tipo de informação com profundidade e qualitatividade ainda, né? E no final a gente fala, pô, cara, pensa comigo, quando foi a última empresa que te ligou, preocupado com a tua experiência, né? Qual que vai ser a maioria das respostas? Nenhuma. Exato, cara, é essa experiência que a loja XPTO quer te proporcionar sempre. Você é um cliente muito importante. A hora que você estiver comprar uma camisa de novo, você vai lembrar de quem? Na hora, já tô perdido. Eu quero uma loja da camisa. Exato. Que nem me ligou, eu quero já comprar. E aí o que acontece? Eu falei contigo, só que eu falei com mais 150, 200, 500, 1000 clientes ao longo do tempo. O que vai acontecer? Eu utilizando a mesma estratégia que eu utilizei com você, né, a mesma estrutura estratégica de informações que eu precisei buscar com você, eu vou replicar isso com centenas, milhares de clientes. Nisso eu vou encontrando padrões, cara. E eu consigo mostrar para a gestão da loja que você comprou, aonde que ela está acertando, onde que ela está errando de acordo com a experiência do cliente. Então eu gero reportes e inteligência de dados para fazer com que eles tenham assertividade em pontos de melhoria, prioridade em pontos de melhoria, para fazer com que a experiência do cliente seja fantástica na jornada como um todo. Perfeito? Além disso, né?
a gente tem um serviço hoje que a gente compreende do porquê que o cliente não fechou. É o que a gente chama de pós-não-vendas, né? Uhum. Tem o pós-vendas, mas o pós-não-vendas, né? Que é compreender do porquê que o cliente parou de se relacionar com a empresa, ou seja, é um inativo, do porquê que ele abandonou um carrinho no e-commerce, do porquê que ele não fechou uma proposta de uma empresa de software. Cara, essa informação tá com quem, cara? Tá com o vendedor que coloca no CRM lá aquelas respostas pré-definidas? Não, cara, essa informação tá com o cliente. E o cliente não vai falar para você, cara, como gestor ou como vendedor, pô, cara, não fechei com você porque você me demorou para responder ou porque não botei fé no teu atendimento, enfim. Existem N fatores que levam o cliente a não comprar como empresa. Uhum. E a partir do momento que eu, como organismo parceiro, terceiro, né, abordo o cliente, falando que a diretoria da empresa sentiu falta da evolução da proposta que foi apresentada para ele, cara, ele me traz muita informação fidedigna ali. Vocês acabam sendo uma zona neutra, né? 100%. Ele sente que ele não tá ferindo, agredindo, sendo desleal com a marca. Exato. Mas, ao mesmo tempo, ele tá deixando um feedback importante sobre o... 100%, cara. E aí eu junto esses feedbacks impactam, essas informações impactam a empresa como um todo. Eu consigo identificar falha na logística, eu consigo identificar falha na tia do café, que o café tá ruim. Eu consigo identificar uma série de coisas. E hoje vocês estão espalhados Brasil inteiro? Sim, nós temos clientes no Brasil inteiro, né? Inclusive fora, operações aí americanas também, né? E estamos expandindo, cara, estamos expandindo. O objetivo é levar essa transformação e essa educação. Né? Isso no Brasil, você falou que vocês são uns pioneiros, né? A gente não tem outras empresas de referência com relação ao trabalho que vocês desenvolvem, mas cenário internacional, isso já é uma realidade ou ainda também estamos desbravando? Ainda engatinha também. Né? Eu gosto de trazer uma estatística de uma pesquisa que eu fiz via LinkedIn, né? Muito importante, cara. Foi, assim, me trouxe um olhar estratégico fantástico sobre o tema de centralidade do cliente, que é com relação ao número de colaboradores que trabalham exclusivamente com o tema. Então eu fiz uma pesquisa base LinkedIn, colocando ali, né, nos filtros, né, Customer Experience ou Customer Success, perfeito, que me traz ali todas as pessoas que são cadastradas na rede, tá? E ali, filtrei por continente. Então, nos Estados Unidos, cara, sabe quantos profissionais da área de sucesso do cliente ou Customer Experience existem lá? Já deve ter aumentado um pouquinho, né? Eu fiz essa pesquisa no ano passado. 35 mil. Nossa, no país do tamanho dos Estados Unidos. Exato. Né? Europa, toda, 15 mil. América Latina, 7 mil. E Brasil? Pelo menos de 3 mil? 3.500. Da vida. Então você imagina, para um universo aí de, né, 200 milhões de habitantes, é mais ou menos isso? 220, né? 220 milhões de habitantes, né? Hã? É isso? 215? Mais ou menos. Milhões. O universo de empresas né? E são 20 milhões de CNPJs existentes hoje? Não sei. Cara, é absurdo. É um negócio gigante, né? Para 3.500 pessoas que trabalham com o tema, imagina o tanto que precisa ser construída, né? A mentalidade, a educação das empresas em si, para terem longevidade, né, e serem prósperas, né? Então essa é a nossa missão. Então hoje eu consigo atender desde empresas de pequeno porte a empresas de grande porte, levando essas informações, né, com soluções completamente customizadas, adequadas à necessidade do nosso parceiro, né? Toda a construção estratégica do que nós vamos levantar com o universo do cliente é construída a 4 mãos. Perfeito. Eu tenho um departamento de dados que está exclusivamente debruçado sobre esses dados, entendendo correlações e fazendo análises exclusivas para trazer inteligência e tomada de decisão para as empresas, né? E a gente também tem algumas outras soluções ali que tangem a experiência do colaborador, perfeito, e também treinamentos customizados e personalizados, desde atendimento, vendas, experiência do cliente, né, e próprio pós-vendas. Se a pessoa não quiser contratar, terceirizar com a Dose, vocês ensinam ela a centralização? Cara, hoje existe muita informação difundida na rede, né, cara? Então, assim, de fato, né, a gente hoje trabalha exclusivamente com os clientes que nos contratam. Entendi. Perfeito. A gente tem uma intencionalidade aí de aumentar essa questão educacional, mas hoje a gente está restrito realmente aos clientes que são contratos efetivos ali, né? Então, a gente treina
os colaboradores, né? Mediante as informações que a gente consegue buscar dos clientes. Uhum. Perfeito? Então, acaba 100% sendo muito customizado, né? Entendi. Então, hoje em dia, não faz sentido a gente abrir um treinamento ou alguma coisa assim a nível mercado, né? Totalmente voltado para isso. Mas tudo pode mudar, né? Vai saber. Tem muita coisa. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, cara. Né? Então, a gente tem convicção que temos um nível de informação que é transformador. Temos uma potência, cara, que vem ajudando as empresas também a se potencializarem com relação a esse tema. Então, hoje a gente tem empresas ali que têm departamentos de Customer Success ativo, só que não tem braço para coletar essas informações com o cliente. E o maior desafio das empresas que possuem Customer Success é justamente a busca dessas informações e o feedback do cliente de maneira profunda e qualitativa. É justamente implementar programas de voz do cliente, né? E o nosso papel é potencializar isso. Legal. Perfeito? Então, a gente tem diversos formatos de entrega para diversos tipos, segmentos, tamanhos de empresa que vem como produto principal a transformação cliente-cêntrica da cultura daquela empresa, né? Do universo daquela empresa. Então, é praticamente isso que a gente... Eu trouxe de maneira um pouco subjetiva, tá, pessoal? Mas se você compreende que tem aí uma deficiência, né, dentro desse contexto, a gente está super à disposição para te ajudar. Rapaziada, como é que tá a cabeça de vocês aí? Explodiu a nossa cabeça, cara. Que bom. Foi animal. E são pontos que a gente tem que comunicar como marketing. Também é nosso papel dizer para os nossos clientes a importância deles cuidarem bem dos seus clientes. Eu vi uma frase, confesso que eu não lembro de quem. Ela trouxe o seguinte: experiência do cliente é um novo marketing. Cara, eu falei para você no começo desse bate-papo que é uma das estratégias mais eficazes de marketing, e essa tua frase, ela assina isso, porque eu acredito muito nisso. Cara, obrigado pelo papo, obrigado pela mentoria. Quem chegou até aqui, se essa pessoa não tá com febre, dor de cabeça, se não tá passando mal, essa pessoa não consumiu direito esse conteúdo. Foi incrível, cara. Obrigado muito pela bom, mentoria. Cara, então, se você gostou, cara pálida, já segue o Cezão em todas as redes. Aqui nos comentários, vou te pedir para falar tudo. Eu vou pedir para eles deixarem tudo aqui. Contato de vocês, da dose, o seu contato. Super. Obrigado, cara, mais uma vez por ter topado bater esse papo. Essa mentoria foi uma mentoria mesmo. Tenho a certeza que você gerou uma semente de transformação dentro de nós, daquilo que nós queremos entregar para os nossos clientes e para os clientes dos nossos clientes. Eu sempre brinco que existe um elo aqui dentro, eu falo para os meninos, de elo e responsabilidade. O nosso elo é com quem paga o nosso boleto, mas a nossa responsabilidade é com quem vai consumir o conteúdo de cada um dos nossos clientes. E eu vou olhar com muito mais carinho para a experiência desses caras a partir dessa nossa mentoria, a partir desse nosso papo. Muito bom, muito bom. Cara, agradeço demais aí o espaço, cara, sem dúvida faz parte do nosso propósito, transbordar esse conhecimento, né? A gente tem ali uma sede e uma vontade imensa, cara, de fazer com que essa comunicação, fazer com que essas informações cheguem, né, ao máximo de pessoas possíveis, porque a gente conhece, de fato, o poder que isso tem, né, o impacto positivo e a prosperidade que as empresas que adotam essa mentalidade possuem. Então, assim, recomendo demais, pessoal. A experiência do cliente é o único caminho. Maravilha. Então, já curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui nesse canal e ativa as notificações para não perder nada. E volta, assiste esse episódio mais de uma vez, anota e, mais importante que isso, pratica. Sempre. Coloque em prática isso. Valeu, turma. Até o próximo episódio. Tamo Tchau. junto. Valeu. Cara, obrigado, Cezão. Imagina, cara. Cara, animal. É muito, cara, é muita informação, velho.